Olá pessoal, boa noite. Já está tudo bem com vocês? Comigo está, graças a Deus. Trago mais uns versículos para partilhar com vocês. É o livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 17. O versículo é o 30 a 31. Diz assim: Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dos mortos. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso é quando nós chegamos a Jesus, todos, quando digo todos os crentes, chega a Jesus, eu digo que a nossa conta toda está a zero. Não existe rico, não existe pobre, não existe bom, não existe mau, não existe o criminoso, não existe aquele que era homossexual, não existe aquele que cometeu este crime, não existe aquele que era alcoólatra, não existe nada disso. Todos nós chegamos a Jesus com conta a zero. Ali todos estamos no pé da igualdade, porque foi por meio da cruz que todos nós estamos a receber. Por quê? Deus é tão maravilhoso que deu-nos a salvação por graça. Porque conhecendo o ser humano como nós somos, nós gostamos muito de vanglorizar das coisas que nós atingimos na vida. E gostamos muito de nos comparar com os outros. Eu sou melhor que aquela pessoa. Eu não cometi um crime tão grave como aquela pessoa. Eu não sou tão pecadora como aquela pessoa. Mas a palavra diz que todos pecaram. Todos. Não é o tamanho do teu pecado que está aqui a ser julgado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Não tem pecado maior, tamanho maior. Todos pecaram e todos precisam da graça. Todos precisam da cruz do Calvário. Mas Deus não leva em conta. A partir do momento que tu voltas a Jesus, a partir do momento que tu entregas a tua vida a Jesus verdadeiramente, ali fica a zero. Começa tudo do zero, do nada. Por isso é que diz que nascemos de novo. Os meus pecados não passam a não estar em conta. Zerei a conta. Zerei a conta por causa do sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus, zerei a conta, porque Ele pagou a dívida na cruz, para que eu possa receber, para que eu possa estar na presença de Deus, por causa da cruz do Calvário. Antes disso, infelizmente, pela ignorância, porque não conhecemos a verdade de Deus como eu não conhecia e vivia no meu entendimento, através daquilo que foi criado, aquilo que foi incutido a mim desde da minha primeira infância até a segunda, até tornar-me adulta. Até ali eu vivia na minha ignorância, no meu entendimento, naquilo que foi me incutido. Mas a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, ali nós somos ilibados, porque Ele é que pagou a nossa conta. Ali os meus pecados, as minhas faltas, passam a zero. Aquilo que eu fiz no passado passa a não existir. É como se, é como por Deus foi apagado. O homem pode continuar-nos a lembrar-nos disso. Ou nós mesmos às vezes podemos lembrar-nos disso. Mas Deus diz que esqueceu aquilo que nós fizemos a partir do momento que nós nos voltamos e nos arrependemos das nossas faltas, entregando a nossa vida a Jesus, nos submetendo diariamente a Ele. Porque diariamente, desde que eu levanto, eu me submeto, porque eu sei que eu sou falho. Eu sou falho e submeto-me a Ele diariamente e continuamente. Que é para poder estar na sua presença, sendo coberta pelo seu sangue todos os dias na minha vida, até o consumar dos séculos, até a sua segunda vinda. É através dele que nós seremos julgados. Todo aquele que colocou a sua fé em Cristo Jesus, no dia desse julgamento, nesse dia, gente, Jesus vai colocar-se ali. Esse me pertence. Porque creu em mim. Porque se submeteu a mim. Porque creu na cruz do Calvário. Porque creu que a salvação só é possível por meio daquilo que eu fiz na cruz do Calvário. Não é mérito próprio.
nem por aquilo que eu fiz, nem por ter sido boazinha, nem por ter sido melhor que a pessoa X ou a outra pessoa. Não é por causa disso. Não existe mérito na salvação. Existe uma graça maravilhosa. Existe sim um Deus que deu o seu próprio Filho para que tudo que creia possa receber e seja liberto do pecado. Porque o pecado é aquilo que nos condena. É esse julgamento que está sobre a humanidade. É isso que pesa nas nossas costas. É esse o fardo que a humanidade carrega, o fardo do pecado, no qual esse pecado traz a ira de Deus sobre o homem. Mas Jesus se colocou no meio para que nós pudéssemos receber o perdão do pecado através da cruz do Calvário. É a cruz que nos permite nós recebermos a salvação. É a cruz que nos permite nós entrarmos na presença de um Deus que é santo. Um Deus que é santo. É só a cruz do Calvário. Agora anuncio aos homens que todos e em todo lugar se arrependam. Todos e em todo lugar se arrependam, porque o caminho é só um. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho no qual nós somos chamados a arrependimento para que possamos receber a salvação, para que possamos entrar na presença do Deus que é santo. É Ele que permite essa comunhão, a cruz do Calvário é que permite a comunhão. O sacrifício do inocente, o seu sangue cobre a minha vergonha, permitindo para que aquele que é santo olhe para mim e possa ter uma relação comigo. E possa ter uma relação comigo. É Jesus. Continua. Pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça. Como é que vai ser quando chegar esse teu dia? No dia que te apresentares a Deus, qual é as tuas desculpas que vais dar? Porque estás ali. Eu não sou a primeira que certamente está a falar de Jesus. Com certeza, muitos já te falaram de Jesus. Como a mim também me abordavam e falavam, mas eu não prestava atenção. Não prestava. Da mesma maneira, mas Ele está aí a bater a tua porta. Até um dia. É que o Deus é tão maravilhoso que continua a persistir. Por exemplo, bateu a porta aqui. Até um dia que eu tive que abrir. Então tens que abrir do outro lado. O trinco está por dentro. Tens que abrir, tens que permitir que Ele entre. Porque o dia do julgamento chegará para todos nós. Quando eu digo, as pessoas pensam que eu estou a dizer isso por maldade. Não é por maldade. Mas o dia do julgamento pode chegar hoje para ti, por cada um de nós. Cada um de nós tem o seu dia de partida. E se é hoje o dia que Deus marcou, que é o último suspiro que darás. Tem um homem que a Bíblia conta, que ele era um homem que era que trabalhava, que se não tiver erro, trabalhava na agricultura e coisas assim, fez uma grande colheita, basicamente. E armazenou tudo. E disse, olha, estou a guardar, tenho sustento para um longo tempo para mim. Esse era o plano dele. Todos nós fazemos planos. Ai, eu vou fazer isso, eu vou guardar isto, eu vou fazer aquilo, vou poupar e não sei o quê. Mas esse homem fez a mesma coisa que nós fazemos nos tempos atuais. Guardou aquilo. Armazenou aquilo. Acreditando que ia viver muitos anos ainda. Mas a palavra diz que ele não sabia que aquele era o último dia dele. Não sabia que era o último dia dele. Porque naquela mesma noite ele morreu. Morreu. Então não digas eu sou jovem. Não digas eu tenho tempo. Eu posso curtir ainda mais. Eu posso fazer isso ainda mais. Porque o tempo que dás a tua vida a Jesus é hoje. Porque se te apresentares na presença de Deus, sem um visto de entrada, que é o sangue do Cordeiro de Deus, que é a cruz do Calvário, o inferno, é ali que o teu visto vai te levar. Não na presença de Deus. Porque o visto que nos permite entrar na presença de Deus chama-se Jesus Cristo. O visto que me permite entrar na presença de Deus é eu me arrepender dos meus pecados e voltar-me a Ele.
Esse é o visto que nos dá a entrada, porque foi aquele que Deus acreditou, o único que não pecou, e deu o poder. E deu o poder sobre todas as coisas para resgatar a humanidade, para perdoar o pecado. E o perdão veio por meio de arrependimento. Por meio de arrependimento. Quando tu te arrependes e tu voltas a Ele, e chegas com todo o teu peso, com todo o teu fardo, e dizes, eis-me aqui, é Ele que Ele vai nos ajudar. Ele diz, eu dou o meu, que é leve, o dele é leve. Ele dá-nos o seu que é leve. À medida que a gente vai entregando o nosso, à medida que a gente vai abandonando aquilo que não é agradável, a gente vai receber o descanso e o seu fardo que é leve. Por isso Ele te convida hoje. O tempo da ignorância, ela fica no passado e nasces de novo. Aquela pergunta que tu fazes muitas vezes, se eu pudesse nascer de novo. Sim, é possível nascer de novo. Mas esse nascimento ocorre quando a minha carne começa a morrer na cruz do Calvário. Quando eu me volto, quando eu me arrependo, quando cada dia eu carrego a minha cruz para o seguir, ali eu vou nascendo de novo para o reino dos céus, no qual o Rei dos Reis é o digníssimo Jesus Cristo de Nazaré, que veio para dar a vida, que deu a sua vida por nós, para que nós não fôssemos carregando um peso tão grande que nunca vamos conseguir tirar sobre nós, somente pelas nossas forças. Mas Ele se colocou. Ela é a ponte. E é preciso que tu vejas essa ponte antes que seja tarde, porque estás a caminhar para um abismo se não passares por essa ponte.